quero falar hoje com você que está sofrendo com problema de dependência química. Talvez o problema seja juntinho de você. Talvez seja o seu filho, a sua filha, isso te tira o sono, está tirando a saúde, está te deixando doente. Hoje é dia de Amor Exigente aqui no Vida Melhor. E o Amor Exigente é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha com grupos de auto e mútua ajuda que se reúnem uma vez por semana durante 2 horas. O programa Amor Exigente está espalhado por todo o Brasil e América Latina. Você pode participar de tudo isso sem custo nenhum. E é um programa que tem realmente levado esperança para muita gente, tem nos ajudado a viver melhor. Eu digo que é um programa de qualidade de vida e é bárbaro. E hoje o Amor Exigente vai falar aqui sobre a importância da existência de grupos de apoio para dependentes químicos e para a família do dependente químico. Como de costume, eu recebo com muita alegria Luiz Fernando Calduro, que é vice-presidente da Federação de Amor Exigente, e Ricardo Gaspar Zavarello, que é empresário e presidente do Amor Exigente em Rio Claro. Que bom recebê-los. Vem cá, me dá um abraço. Obrigada por ter vindo. Eu sempre gosto de bater papo contigo, né? Luiz Fernando me ajuda muito. E Ricardo, muito prazer, muito bom recebê-lo também, Obrigado, viu? Você é de Rio Claro? Eu sou. Vamos sentar ali pra gente conversar um pouco mais. E ainda hoje a gente recebe o Juninho do Banjo, que também tem a ver com essa história. E eu gosto sempre de trazer alguém que passou por isso e tem aí um trabalho bacana, como vocês também têm um trabalho maravilhoso para ajudar quem está em casa, né? Luiz Fernando, você a gente recebe praticamente toda semana. Me apresenta, Ricardo. Pois é, olha, o Ricardo é um extraordinário líder do Amor Exigente e o Amor Exigente tem alguns braços, um deles são os grupos Frutos do Amor Exigente, que recebem os dependentes químicos em recuperação, que recebem aquelas pessoas que estão buscando a sua sobriedade. E o Ricardo tem uma experiência muito bonita de vida e também ele é o coordenador regional de Rio Claro. De Rio Claro, é Rio isso. Claro. Então, o seu trabalho é como se fosse Amor Exigente, mas mais voltado para os jovens em recuperação, é isso? Também, Cláudia, também. O coordenador regional, ele atende algumas cidades, tanto nos grupos permanentes quanto nos grupos de frutos do amor exigente, que nós chamamos de frutos do amor exigente, aquela pessoa que foi ou é dependente química. O grupo de adictos, né? Então, hoje eu fico na sala, quando vou ao Amor Exigente, eu coordeno a sala de dependentes químicos, que é onde eu fico, que é de onde eu vim. Eu comecei a usar drogas com 15 anos, me envolvi na droga como todo mundo que faz uso abusivo dela, aconteceram tudo que podia acontecer com qualquer pessoa que faz isso, passei por vários problemas e hoje, há 18 anos, estou limpo das drogas. Estou lutando, contra a dependência química. Eu falo assim, não é difícil ficar longe das drogas. O difícil é você deixar de ser uma droga de pessoa. Porque a droga, ela te traz de presente um monte de coisa negativa. Isso que é o mais terrível. A gente abre tantas portas na nossa vida, na época da adicção, que depois que você para de usar, algumas dessas portas ainda tendem a permanecer abertas. Por exemplo? Por exemplo, a agressividade, por exemplo, a mentira, por exemplo, a vagabundice, por exemplo, falar na gíria, por exemplo, se vestir mal, por exemplo, falta de compromisso, E esse seria preguiça. um dos pontos importantes de um grupo de apoio? Claro. É um grupo de apoio que te chama para uma vida com essas portas fechadas? Eu sou um pouco suspeito a falar do Amor Exigente porque eu sou grato demais ao Amor Exigente. O Amor Exigente, ele não só salvou a minha vida, mas ele restaurou a minha vida de tal forma, porque a proposta, Fernando, do Amor Exigente não é você parar de usar droga. A proposta do Amor Exigente é você parar de ser uma droga de pessoa. É você dar qualidade de vida. Então, por exemplo, são pontos de interrogação que são feitos para você, tipo assim, como é que você está como pai? Você precisa, é falado no grupo isso. Ah, mas você vai falar disso, você é um dependente químico. Não, mas isso é importante. Como é que você está como profissional? Como é que você está como aluno, como filho, como mãe? Então, são coisas que você, a todo momento, é colocado em prova para falar assim, eu preciso melhorar. Eu preciso superar determinadas coisas. A gente aprende a olhar para dentro da gente e falar o seguinte, olha, eu sou responsável pela minha felicidade
eu sou responsável pelo meu sucesso e eu preciso correr atrás disso. Né? A gente dependente químico tem a mania de falar assim, irmão, tudo é culpa dos outros. Né? Por não dar certo na minha vida porque meu patrão não gosta de mim. Mas por que ele não gosta de você? Então é voltado para você o negócio. E o Amor Exigente me ajudou muito a entender essa relação ao meu entorno, com a minha vida, e isso não é uma coisa só de um dependente químico, mas isso é uma coisa que todo ser humano tinha que participar de Amor Exigente, tinha que entender essa dinâmica de olhar para si e para o entorno, e ser dono e responsável da sua vida, das rédeas que regulam o seu caminhar. Eu acho que é mais ou menos assim. Então, Amor Exigente é muito lindo. Ouvir você falar tudo isso me dá assim, uma vontade de falar para você que está em casa que não pode deixar passar essa oportunidade. Eu apresentei hoje o Amor Exigente, fiz questão de falar 2 vezes que você não gasta nada, não tem que pagar nada para fazer parte desse grupo. E é um grupo que vai te dar, eu diria, muito mais paz, qualidade de vida mesmo, no sentido de você estar inteiro, entender o que é que você está fazendo aqui. Isso é muito importante, né? É paz, qualidade de vida e nos liberta, viu, Cláudia? O Amor Exigente é libertador, porque a vida, às vezes, ela nos traz umas armadilhas em que nós ficamos amarrados e presos nelas. E o objetivo do Amor Exigente é que, com uma nova proposta de vida, com os princípios que nós vamos colocando dentro da nossa vida, a gente vai se libertando disso tudo. E é o que o Ricardo falou, é tão importante, não é? Os jovens chegam ao grupo buscando a sua sobriedade, e a sobriedade é um fator primordial, mas a gente acha que é muito pouco. Só estar sóbrio para o Amor Exigente é pouco. É preciso que exista uma nova vida, uma nova qualidade de vida, uma nova reestruturação dos seus projetos, enfim, ser um novo ser humano. Agora, é difícil para uma pessoa, quando ela está fazendo uso de qualquer substância que seja, entender tudo isso e até entender que ela precisa de ajuda, não é, Ricardo? Difícil. Você hoje está lá no grupo de Amor Exigente com foco para o dependente químico. Isso. Mas o dependente químico sozinho, sem a ajuda do familiar, consegue? Consegue ter vontade de ir? Como que é isso? Assim, eu não conseguiria estipular uma regra. Quando que ele está pronto para receber ajuda? É difícil de falar. Às vezes, no começo, é mais fácil você ajudar uma pessoa do que quando ela já está muito envolvida na droga. Às vezes, é mais fácil quando ela já está muito envolvida na droga, que ela fala assim, se eu continuar, eu vou morrer. Agora, a coisa mais importante, Cláudia, é o seguinte, é você querer. O Amor Exigente, ele não faz milagre. Você precisa querer. O Amor Exigente é uma ferramenta extraordinária. Extraordinária. É tipo assim, ele é a luz que ilumina o meu caminho, mas ele não me faz caminhar. O que me faz caminhar é a minha vontade, é o meu querer. Aquilo que o Luiz Fernando estava falando, então, por exemplo, você chega ao Amor Exigente, você chega só achando que você só precisa parar de usar drogas. Porque você não consegue, igual você disse, você não consegue interpretar todos os malefícios que a droga ocasiona na sua vida. Porque é silencioso. Veja que um alcoólatra, por exemplo, ele leva 30 anos para ele entender que ele está doente. É uma droga de baixo potencial ofensivo, que nós chamamos. Ou seja, ele começa bebendo um golinho de cerveja hoje, às vezes começa experimentando pelo próprio pai, que fala assim, viu, coloca o dedo na espuminha da cerveja do papai e toma aqui comigo, porque você é homem, você tem que tomar cerveja comigo. Eu não tenho nem ideia do que está fazendo com uma criança. Resultado, depois de 30 anos, ele vai entender que ele precisa de ajuda. Ela é silenciosa. Eu vou me transformando numa outra pessoa. Então, eu costumo dizer assim, às vezes mães chegam ao Amor Exigente imaginando que se o filho parar de usar droga, ele vai ser aquele filho de ontem. Ele não vai ser mais, Cláudia. Era isso que eu ia te perguntar, não vai ser mais? Não, ele não vai ser mais. Ele vai ser um terceiro filho. Nós temos uma pessoa antes do uso, nós temos uma pessoa no uso, que é essa pessoa totalmente doente, problemática, com um caráter totalmente alterado. E depois nós temos uma terceira pessoa, que é a somatória desses dois. Ele nunca mais vai ser aquele inocente, mas ele também não vai ser aquele maluco, vamos pensar assim, ou aquele inconsequente. Ele vai ser uma terceira pessoa, uma pessoa que viveu coisas, que viu coisas,
Mas Dona Mara nos diz que essa terceira pessoa é muito melhor do que todas as outras 3 juntas, né, Às Ricardo? vezes sim, é verdade, porque quando você sabe, a Mir Klink fala uma coisa bacana, fala assim, você precisa conhecer a dor do frio para sentir o calor humano, né? Entender o que é gostoso, você, como é bom. Como é bom ter alguém do seu lado. Então, a solidão e tal. Então, claro que quando você passa por determinadas coisas, você é uma pessoa muito mais preparada para dar valor nas outras. Geralmente, quando a gente perde, é que a gente dá valor, não é? E um dependente químico, ele perdeu. Porque você não vai ouvir uma história, ninguém vai sentar aqui contar uma história de sucesso na dependência química. Eu estou 18 anos no Amor Exigente, eu nunca ouvi e nunca vou ouvir, porque não existe. Engana-se quem acha que a droga traz benefício. E no começo a gente pensa assim, a droga ela é gostosa no começo, mas ela vai se transformando num monstro tão enorme que a coisa fica insustentável. Mas no começo ou no meio, ele acha que ele pensa melhor, que ele dirige melhor, que ele transa melhor, que ele tudo melhor. Na verdade, não é isso. Na verdade, ele vai perdendo as rédeas da própria vida ao longo do tempo e quando ele se dá conta, ele não tem mais nada. Inclusive, a sua própria vida. Ele não tem mais. Ele está tomado por um comportamento que não é mais dele. Ele está tomado por um caráter que nunca foi dele. Ele está investido numa outra pessoa. Como é bom a gente ouvir tudo isso, né? Eu tenho falado muito de drogas aqui, toda segunda-feira com o grupo de AE, mas a gente também traz outros convidados outros dias e eu quero muito que você, que talvez não seja sua filha que esteja assistindo agora, ou Vida Melhor, talvez você já tenha seus filhos ou seus netos, mas que você converse muito claramente com eles. Eu não me canso de falar para os meus filhos sobre drogas e eu acho que a gente tem que falar bem a real, como o Ricardo falou agora. A droga, ela parece muito boa, ela se apresenta muito bonita, ela se apresenta muito convidativa. E normalmente eu falo para os meus filhos, o amigo que oferece é o mais bonito, é o mais arrumado, é o mais transadinho da turma. E você que tem que ser muito firme, sempre o seu filho, para saber falar não, né? E não precisa experimentar. É muito bacana a gente ter depoimentos de alguém que vem aqui e conta um pouco, para falar, olha, parece legal, mas lá na frente não é, e ela vai te roubar, é um monte de coisa, né? E ela é muito ruim. E saber falar não. Agora, a partir do momento que a pessoa já está, vem aí a possibilidade dessa luz que você estava falando de amor exigente, né? E eu te fiz uma pergunta sobre a família. Eu falo muito aqui com o Luiz Fernando, com a Mara, sobre a importância da família buscar ajuda, porque o dependente químico, às vezes, ele não entende que precisa ser ajudado, porque o caráter dele foi roubado, né? Digamos assim. A família, ela pode realmente ajudar? Pode, ela ajuda de forma... Quando a família participa de um grupo de apoio e ela coloca isso em prática, é sensacional. Porque por amor, muitas vezes a gente erra na educação dos nossos filhos. Quantas vezes a gente não deixou que os nossos filhos fizessem, eu não estou falando na adicção, no uso de drogas, eu estou falando na criação deles, porque não deixou que eles fizessem, porque, tadinho, né? Deixa que eu faço. Uma vez eu estava numa situação onde a minha filha estava sentada à mesa e eu pedi para que ela tirasse o prato e lavasse. E nós estávamos na casa da minha sogra. E a minha sogra falou, não precisa, deixa que eu faço. Eu falei, não, deixa ela fazer. Por que que não? Ela precisa fazer. Você já fez o almoço. A gente muitas vezes atrapalha por amor. Porque falar deixa que eu faço significa assim, eu gosto tanto de você que eu vou fazer por você. E fazer por você talvez não seja educado. A família ela precisa ir para o amor exigente e ser assertiva nas decisões. Porque por amor eu posso prejudicar o meu filho. E ser assertivo muitas vezes não é o caminho mais fácil, claro. Dizer não, pedir para que o teu filho levante, pegue o prato e lave, talvez não seja a coisa mais fácil a fazer, mas é o que é o mais importante a ser feito. O amor exigente, ele te dá essa ferramenta. Ele vai dar essa condição para que você tome uma decisão, uma postura e que você tenha certeza, por mais difícil que seja a decisão,
você tem certeza que você está no caminho certo. Isso é muito legal. E é isso mesmo que ele falou, porque é difícil dizer não, é muito difícil dizer não. E a gente não consegue muitas vezes. Aquela coisa de que, eu apliquei, passei um limite para os meus filhos e aí não foi cumprido, eu tive que aplicar a consequência, mas eu estou sofrendo muito. Sofrer sozinho é difícil. Num grupo você fala, eu não deixei ele ir esse final de semana, por isso eu não estou me aguentando. Se ele pedir de novo, eu vou amolecer e vou deixar. Você tomou a decisão certa, você precisa de alguém para te ajudar a ficar firme na decisão certa, né? E aí, por isso é importante, sim, um grupo de apoio para os pais que decidiram para o caminho mais difícil, mas para o caminho libertador que é a educação. Segura aí um pouquinho, a gente no próximo bloco vai receber o Juninho do Banjo, aí ele vai tocar pra gente, vai contar um pouquinho da história dele, e a gente tem um terceiro bloco, um terceiro momento, onde você também pode participar com uma pergunta, às vezes você quer tirar uma dúvida, dar uma elucidada em relação à dependência química com alguém que já tenha passado por isso, com alguém que convive com isso diariamente como presidente do Amor Exigente. Então, a gente volta já. No vidamelhor@redevida.com.br você pode mandar seu e-mail ou no 0 operadora 11 2202 8432. Aí a gente continua a nossa conversa, tá bom? Pra gente dar uma animada na nossa semana, eu vou continuar com o Luiz Fernando e com o Ricardo Amor Exigente, falando sobre a importância dos grupos de apoio, mas eu fiz questão de trazer uma pessoa que é exemplo de superação, que vai nos contar um pouquinho da história dele, da luta contra as drogas e com muita alegria cantar também para dar aquela aquecida no nosso coração. Com vocês, Juninho do Banjo. Pode soltar o som, Curumim. Xiii, rapaz. Beleza. Olha só quem tá na igreja. A Marina. Dava bobeira pra cima e pra baixo, mas encontrou Jesus e se converteu. Vou contar essa história. A Marina que era a rainha do samba, hoje é menina dos olhos de Deus. A Marina que era a rainha do samba, conheceu Jesus, se converteu. A Marina que era de vacilação, de vazio coração, hoje é só de Jesus. A Marina que era do samba, hoje é mulher de oração, intercedendo pelos irmãos. Ela conheceu a verdade, hoje ela anda na luz. Marina agora é só de Jesus. A Marina que era a rainha do samba, hoje é menina dos olhos de Deus. A Marina que era a rainha do samba, conheceu Jesus, se converteu. se converteu. A Marina que era de vacilação, de vazio coração, hoje é só de Jesus. A Marina que era do samba, hoje é mulher de oração, intercedendo pelos irmãos. Ela conheceu a verdade, hoje ela anda na luz. Marina agora é só de Vou dizer, pra quem sempre andou à toa, o Léo da Gamboa atrás de folia, quem viu não apostaria na conversão de Marina. Hoje a Marina anda de Bíblia, de coque, saião, e quando sai na madruga é pra subir um monte e buscar unção. A Marina que era a rainha do samba, hoje é menina dos olhos de Deus. de Deus. A Marina que era a rainha do samba, Aceitou Jesus, tá na igreja, conheceu Jesus, se converteu. A Marina que era de vacilação, de vazio coração, hoje é só de Jesus. a Marina que era do samba, hoje é mulher de oração, intercedendo pelos irmãos. Ela conheceu a verdade, hoje ela anda na luz. Marina agora é só de Jesus. E ela andava defamada, com fama de baladeira. Quem outrora enchia a cara, hoje toma santa ceia. Hoje anda bem arrumada, é moça recatada e não mais seduz. Vai pregando a palavra, da Gamboa ao Falco Cruz. A Marina Que era a rainha do samba, era a rainha do samba, hoje é menina dos olhos de menina dos olhos de Deus. A Marina que era a rainha, Falando pra casar com ela agora vai ter que jejuar muito. conheceu Jesus, se converteu. Se converteu, A Marina que era de vacilação, mas agora não é mais. vazio coração, Agora tá cheio da unção.
receber. Que bom estar com vocês aqui. Gostou de dar uma alegrada, dar uma mexidinha no esqueleto? Logo segunda-feira, né, pra tá animar. prestando atenção nessa letra, né? A menina, essa Maria era danada. Mas agora ela tá recuperada, Tá né? recuperada, Isso é bom também, demais. também. E você também, né, Juninho? Graças Vamos a sentar Deus. pra bater um papo? Bora lá. Ó, deixa eu te apresentar. Luiz Fernando, Ricardo. Acho que vocês já se conheceram ali fora. Já batemos uma prosinha ali. Já bateram uma provinha, né? E a gente tem a honra de receber o Juninho do Banjo. É a segunda vez que você vem aqui no programa, né? E é um privilégio, porque hoje a gente está falando sobre a importância do grupo de apoio na recuperação do dependente químico. A gente sabe que você tem uma história de vida, uma história dura, mas uma história de alegria hoje, né? Conta pra gente o que aconteceu com você. Ele tá sem microfone? Pode entregar então pra ele. Na verdade, é uma história com um final feliz, né? Com um final feliz. Primeiramente, graças a Deus, né? A minha família, aos poucos amigos que também acreditaram na minha recuperação. A mim também, que acreditei que poderia sair daquela situação, né? Porque se a pessoa não entender isso, não adianta, que nem mesmo Deus faz nada, né? Mesmo querendo fazer. Então, eu atribuo a toda essa recuperação a Deus, a minha família, aos meus amigos. É um pouquinho de esforço que a gente tem tido para permanecer em pé. E o grupo de apoio, que é para a gente continuar, né? Precisa ter um grupo de apoio. Sozinha é muito difícil, né? Muito Agora, difícil. Juninho, você se envolveu com droga naquela época do Catinguelê, quando o Catinguelê estava no auge? Não, Como é que não. foi isso? Na verdade, eu comecei com as drogas no banheiro da escola em 1983. Quantos anos você tinha? 13 anos. Quer dizer, se em 1983 já tinha droga no banheiro da escola, quem dirá hoje como é que deve estar os banheiros da escola aí, né? Então, eu usei a primeira droga, foi o Optalidon, o psicotrópico, e a maconha, né? E depois, com a entrada no meio artístico, então eu tive uma facilidade maior para experimentar a cocaína, que foi uma droga, assim, pesada mesmo. Todas são pesadas, né? Começando do álcool. Tudo é Hoje eu pesado. acho que assim, os nossos adolescentes, os nossos jovens, todos estão lamentando muito e tristes, porque um dos ídolos deles, que era o Justin Bieber, foi preso, né? E ficou notório que ele realmente está dependente químico, precisando de um tratamento, de uma recuperação. Mas é possível essa recuperação? É possível, com certeza. Né? Às vezes a pessoa fala, não, esses caras não têm mais jeito. Tem jeito sim. Tem jeito, sim. Tem jeito sim. Eu sou prova disso, nosso amigo também aqui é prova Ricardo. disso, né? A gente já conversou um pouquinho. E tantos outros que a gente sabe que entrou por esse caminho e conseguiram sair porque conseguiram acordar e procurar um caminho de luz, um caminho de paz, um caminho de sobriedade, um caminho certo. Então é possível. Eu vejo e recebo muitos e-mails de familiares sofrendo muito por causa da droga, acho que mais devastadora que a gente já ouviu falar, que é o crack. Que é o crack. E eu sei que você teve uma experiência com crack. Certo. Todo mundo fala assim, usou crack, agora aí se não perdeu, tem esse aí jeito. danou-se, não tem mais jeito. Teve jeito no seu caso? Teve. No meu caso, teve jeito, né? Eu fiquei, como eu te falei, eu entrei na droga com 13 anos, depois no meio artístico a cocaína, foram 8 anos viciado na cocaína. E houve uma época, na década de 90, que começou a ser inserido o crack nas bocas de fumo. Então os traficantes meio que seguravam a cocaína para vender o crack. Então a gente terminou, as pessoas terminaram se viciando no crack, né? Foi quando surgiu a primeira Cracolândia. Então aí eu experimentei o crack e fiquei mais 7 anos viciado na pedra de crack, que me levou a ter problemas na minha vida profissional, na minha vida artística, na minha vida familiar, na minha saúde, tudo, geral. Perdi tudo, né? Saí do grupo, eu morei nas ruas de São Paulo durante 3 anos e meio, mendigo mesmo. E às vezes eu assistindo televisão, eu vejo essas reportagens, né? Do pessoal ali na Cracolândia, sujo, com aquelas roupas nas costas, aqueles sacos cheios. E eu olho para aquilo e falo, meu Deus, eu tava ali, aquele cara era eu. Alguns anos eu falei, meu Deus, só Deus mesmo para poder tirar a pessoa de uma situação daquela, que às vezes nem eu mesmo acredito. Você sabia disso? Legal você falar isso, porque como você olha aquele menino hoje lá sujo e fala, aquele era eu, eu quero que você hoje, mãe de um menino que está nas ruas, olhe para o Juninho e fala, esse é o meu filho amanhã. E que você acredite nessa história, que você, mesmo que seu filho hoje não queira ajuda, você vá procurar ajuda, porque o familiar está doente, precisa de estrutura para fazer diferença na vida. Você falou que a sua família te ajudou muito. Sim, a minha mãe, né? Minha mãe me ajudou bastante. Meu pai me ajudou indiretamente. Meu pai era um delegado da Polícia Civil do DEIC. Então, quando ele descobriu que eu estava enfiado com droga, para ele foi um
Caramba, foi um pesado, peso né? É. terrível, porque meio que eu era o orgulho para ele. Ele gostava muito de pagode, de samba. Então, quando eu estava naquele auge para ele falava para os amigos. E depois, quando surgiu o negócio das drogas, ele ficou muito, muito chateado, né? Mas eu até entendo, né? Até por causa da profissão e tal. Mas a minha mãe me ajudou, meu pai me ajudou indiretamente, uma irmã de Minas Gerais. Eu tentei ir para Minas Gerais, fui para São João del Rei para fugir de tudo isso, de São Paulo, dessa coisa. Chegou em Minas Gerais, tinha droga também, ou seja, não é uma fuga, não adianta a pessoa querer fugir. Uma fuga geográfica, Geográfica, né? Não Não vai dar certo, porque droga tem tudo que é canto. Então o lance é a pessoa, então a libertação tem que vir de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então precisa ser mexido lá dentro. Então foi isso que aconteceu comigo, né? No ápice da minha tristeza, da minha depressão, do fundo do poço, me ofereceram ajuda e me internaram em uma casa de recuperação lá em Jacareí, em São José dos Campos, um grupo de apoio, de ajuda, e eu aceitei essa ajuda. Né? Entendi que precisava, que eu não podia, que eu não conseguia. Ganhava muito dinheiro com música, com muito sucesso, Inaraí, Lua Vai, músicas como Exalta Samba, mas o meu dinheiro não ajudava, nada ajudava, então eu fui buscar ajuda nesse grupo de apoio. Foi lá onde eu tive um encontro maior com Deus, né, comigo mesmo. E aí começou ali uma nova vida para mim. Que maravilha. Já há 13 anos, né? Como é bom a gente poder contar essa história hoje, com esse final feliz e lindo, né? E Eu acho que essas duas histórias de superação, Cláudia, elas são um incentivo para quem está nos assistindo, as mães e os pais, né? Nós temos um lema no Amor Exigente que diz assim: pais, acordem, cada vez mais temos menos tempo para agir. Então o momento é hoje, hoje é o primeiro dia da sua nova vida. Né? Aproveitar esta alegria desse momento, porque o Amor Exigente é alegria também. Temos alguns pais que têm como meta sair para dançar no fim de semana, porque estão tão entristecidos com o problema que esquecem que são gente, que também precisam ser alegres e precisam também sair para dançar. Então, aproveitar esses dois testemunhos bonitos de superação para realmente marcar. Hoje é o primeiro dia da nossa nova vida. Papai, mamãe, acordem. Busquem um grupo de apoio de Amor Exigente que você vai fazer a diferença para o seu familiar. E é verdade, tem sim esperança e a gente hoje trouxe 2 exemplos, mas a gente vai continuar. Temos mais um bloco, a gente vai ouvir um pouquinho mais de música, bater papo e responder as perguntas. Tenho aqui algumas considerações. O Ronaldo Cruz, ele diz: parabéns pelo programa, temos que abordar cansativamente este assunto. Concordo contigo e a gente vai falar sempre aqui. Ele gostaria de mandar um abraço especial para o sobrinho Ricardo Zavarella. Você conhece? Quem que é? Ricardo Zavarella, você conhece ele? Ricardo sou eu. Então, quem está te mandando um beijo é o Ronaldo Cruz, seu tio lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ah, Ronaldo, é tio da minha esposa. É tio da sua esposa, Legal, tá te assistindo. bacana, um beijão para você também. Muito bom. A Marlene Aparecida dos Santos, ela tá dizendo que o sobrinho dela tá preso porque se envolveu com drogas e agora ele mandou uma carta pedindo desculpas. Ela quer saber como é que pode ajudar. Vocês têm noção do que a gente pode falar para ela? O sobrinho tá preso, tem como ajudar nessa situação agora? Olha, eu digo assim, a primeira ajuda é orar muito por ele, né? Orar, interceder por ele, porque essa luta não é só o vício do organismo, o corpo, né? É espiritual também. Então precisa de uma libertação. Eu acho que a oração, a palavra de Deus diz que a oração pode muito em seus efeitos. Então ela começando a orar por ele já é um grande caminho. E entender, né? E dar amor, acreditar que ele pode sair dessa situação, dessa vida. Porque julgar, todo mundo a sociedade já vai julgar. Não é verdade? Então eu acho que começa por aí. E a família buscar uma ajuda num grupo de apoio para saber como lidar com essa situação difícil. A família vai ter visitas, como fazer essas visitas, não é? Como depois recebê-lo quando ele tiver a sua reinserção social. A família tem que estar fazendo um tratamento em grupo de apoio para apoiar essa pessoa nesse momento difícil. Você não foi preso? Eu já fui preso. Foi? Já. Ah. Eu não vejo como um problema ser preso. Eu vejo como uma solução. O Amor Exigente tem um lema que fala assim, que de uma crise bem administrada é sinônimo de sucesso. Algumas coisas na minha vida só mudou porque eu tive preso. De você falar assim, puxa vida, aonde que eu fui parar? Todos os passos que eu dei me levaram para cá. O que eu vou fazer? Vou continuar andando por esses caminhos? Não. Então, às vezes, Cláudia, a dor, ela é uma ferramenta sensacional para te salvar. Muitos pais
erram quando protegem os seus filhos de sofrerem as dores dos seus atos. A gente precisa fazer com que os nossos filhos voem. Só que fazer com que eles cheguem à borda de um ninho, abram as asas e falem, meu amigo, agora vai, eu prefiro que você fique aqui comigo. É mais seguro, porque lá fora é perigoso. Então, quando eles erram, eu também quero proteger. Eu não quero que ele vá preso. Deixa aí. Ele não cometeu um crime, deixa ele pagar por isso. Talvez vai ser lá dentro que ele vai aprender. Hospital, cadeia, instituição, internação, são coisas que estão aí à disposição de um choque tão grande para você que faz com que você revise os seus atos. E pode ser um fator muito positivo na tua vida. Gente, eu fico impressionada, né? Como a gente recebe os presentes. O Vida Melhor tem sido um presente na minha vida muito grande, porque o Ricardo começou a falar, o Juninho, o Luiz Fernando, eu fiquei pensando nas pessoas que estão sendo atingidas agora, e eu sei que isso pode estar acontecendo com você. Acorda, dá tempo. A gente volta já já para conversar. Vamos continuar aqui a nossa conversa, porque eu acho muito bacana a gente falar sobre esse assunto mesmo, e acho que é importante, né? A gente vê um povo sofrendo muito e precisando muito de luz. E sabe que a gente já recebeu até alguns e-mails aqui, e tem um e-mail que ela diz, por favor, não diga meu nome. Eu descobri há 2 semanas que meus 2 filhos, um de 19 e outro de 18, estão envolvidos em drogas. O meu mundo caiu e eu somente choro. Eu sei que devo ajudá-los, mas me acho tão destruída que não estou achando o meu chão. Sempre conversei muito com os meus filhos sobre drogas, os amigos, as consequências, o que pode acontecer, mas nada adiantou. Eles acabaram se envolvendo com as drogas e eu preciso de ajuda. Por favor, me ajudem. Olha, você não pode ficar sozinha, venha nos procurar. Grupo de Amor Exigente funciona, dá certo. Você vai encontrar pessoas que estão vivendo o mesmo problema que você. Estão sentindo a mesma dor que você está sentindo. Então você não vai ser julgada, você vai ser simplesmente bem acolhida e começar a conhecer essa problemática. Buscar informação. Não fique só e busque informação. Grupo de Amor Exigente, www.amorexigente.org.br. É isso aí, tem que buscar ajuda. A Francisca Andréa Sodré de Carvalho, ela é do Rio de Janeiro, vou perguntar para o Ricardo, ela quer saber como é que ela pode começar um trabalho preventivo contra as drogas. Bom, a primeira coisa é você se capacitar, né? Então, para quem está nos ouvindo e queria ou tem a vontade de ser voluntário ou trabalhar dentro de uma escola, dentro de uma empresa, como multiplicador dessa proposta, primeiro que a prevenção é a coisa mais importante que nós temos que fazer, né, Cláudia? Eu acho que prevenção é o caminho. A gente tem feito muito pouco de prevenção. A gente, depois que o problema está instaurado, é que nós vamos correr atrás do prejuízo. E isso tem um gasto energético enorme, porque você desprende depois um tempo muito grande, um resultado talvez pequeno, e dinheiro, e dor e sofrimento, ou seja... Prevenção é o caminho muito mais curto. E o trabalho de prevenção é com isso que você falou? É na educação? É no exemplo? Eu acho que, assim, de uma educação continuada. Porque, às vezes, a gente pensa assim... Eu já falei com os meus filhos sobre droga. Eu já sentei eles aqui e conversamos que droga faz mal. Mas aí eu pergunto para você assim... Na educação do seu filho, quantas vezes, ao longo da educação do seu filho, você pediu para que ele apagasse a luz do quarto? Então, desde os 2 aninhos de idade até os 20 anos de idade, se ele morar com você, você fala assim, escuta, se a luz do quarto está acesa. Por favor, volta lá e apaga a luz do quarto. Isso é educação? Isso é educação. Mas eu já falei que era para apagar a luz do quarto, mas ele aprendeu? Talvez não. Talvez ele vá aprender quando ele pague a própria luz, a conta da luz da casa dele, não é, Jânio? Então, educar um filho é você estar constantemente conversando com ele e de formas diferentes, porque ele vai crescendo e você vai achando outras maneiras de chegar até ele sobre a problemática.
Nós não podemos mascarar. Beber e ficar bêbado, não é disso que eu estou falando, porque isso todo mundo sabe. Se você bebe, você fica bêbado. Mas beber, por exemplo, e não assumir aquilo que você prometeu de manhã para o seu filho. Isso é uma consequência da bebida. Você perde o contexto de pai. Você fala para o seu filho assim, hoje, filho, à tarde nós vamos andar de bicicleta, no Ibirapuera, por exemplo. Aí, de manhãzinha, o pai toma uma cerveja, começa a tomar uma cerveja, a mãe fala para o filho, nem espere que o seu pai não vai te levar a andar de bicicleta. Não, o papai prometeu. Não espere, porque seu pai não vai levar. Quando chega à tarde, o pai está bêbado, deitado no sofá, esquecendo daquilo que havia prometido. Então, eu estou falando da bebida, as consequências não é beber e ficar bêbado. É beber e não assumir o papel de pai. É beber e não assumir o papel de homem. É beber e não conseguir cumprir aquilo que você falou de manhã. Prevenção é você mostrar de uma maneira transparente aquilo que a droga faz e é capaz de fazer na vida de um ser humano. Olha, a droga faz mal. Leva ele num grupo de apoio. Leva ele, por exemplo, numa Cracolândia, como o Juninho já viveu. Dá uma volta de carro, não precisa descer, não. Mas aquilo é a verdade, aquilo não é brincadeira. Ninguém está brincando em achar que nós estamos fazendo um terrorismo. Não, o negócio é sério. É terror mesmo. O negócio é terror sério. mesmo. Precisa chegar a vias de fato. Você precisa realmente mostrar o que faz e como começa. Porque começa tudo por brincadeira. Começa no banheiro de uma escola, começa na igreja, começa numa baladinha, começa na faculdade e começa sem ter problema nenhum. Só que termina como? Então, Cláudia, precisa fazer um trabalho de prevenção e respondendo a pergunta dela, precisa se capacitar primeiro, buscando ajuda. O Amor Exigente fornece inúmeros cursos. Isso é importante, Ricardo, porque também, assim como você fazer o trabalho de recuperação do seu filho exige um grupo de apoio, a prevenção também exige, porque a gente não tira esses conceitos todos bonitos que o Ricardo está falando da própria cabeça. É verdade. Tem que ter um grupo com uma experiência. Então, nós temos os cursos de 15 semanas que orientam os pais nesse sentido de mudar o seu comportamento para que os seus filhos não caiam nessa armadilha. E aí você tem as informações no site do Amor Exigente sobre todos esses cursos, né? Agora, manter-se longe das drogas. Uma vez que a pessoa conseguiu ter a lucidez de que ela precisa do tratamento, muitos deles foram internados e voltam para esse contexto. Como é que é? Como é que foi para você voltar dessa clínica e manter-se limpo? Olha, não foi fácil não. Não foi fácil não, mas aí era a minha parte na história, né? O meu esforço. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam assim, você não está mais fazendo música, como você fazia música para Catinguelê e tal, você saiu da noite. E eu digo o seguinte, eu tive que sair da noite. Porque a noite é cheia de armadilhas, né? Você escapa de uma, escapa de duas, mas uma hora ou outra, uma das armadilhas da noite vai te pegar. Então, eu tive que fazer o seguinte, eu tive que me abandonar a noite, eu tive que cortar muitas amizades, que eram até amizades boas, mas que, de certa forma, me levava àquele meio de onde eu ia ver o uísque, onde eu ia ver droga, onde eu ia ver tudo aquilo. Então, o que eu fiz? Eu tive que realmente me separar. O Juninho falou de amizade. Escolha da amizade é algo que os pais podem e devem interferir ou não? Eu queria saber se a escolha de uma amizade sadia faz parte da prevenção. Faz parte, sim. Nós temos que estar muito atentos, porque os ambientes que os nossos filhos frequentam, com quem eles estão andando, também vão mais ou menos definir o que eles estão passando naquele momento. A criança, ela é, enquanto criança, 100% família. Depois, quando ela vai entrando na adolescência, ela precisa do grupo social. Então, que grupo social é esse? Eu acredito, né, Ricardo, que nós precisamos, sim, interferir quando encontramos um grupo social inadequado. E mais do que isso, quando você entra num processo de recuperação, você começa também a entender, como o Juninho falou, que determinados lugares são pontos de risco para mim. Determinadas pessoas são pontos de risco para mim. Então, eu tenho fator de risco e fator de segurança. Quais eu devo escolher? Eu preciso trocar os meus amigos? Preciso. E no começo não é fácil, porque todos os meus amigos eram dependentes químicos ou usuários de droga, porque era o meu contexto, era o meu entorno.
E aí, de repente, fala assim, não posso andar mais com eles. Por quê? Porque eles estão no mesmo problema que eu? Não. É porque eu estou em tratamento, eles não. Então, não é que eles são pessoas ruins ou que, às vezes, Cláudio... O ambiente, né? Para mim não deu certo a cocaína. Para o Juninho não deu certo a cocaína. Não sei, para o outro eu não sei. Tem cara que fala assim, eu uso cocaína e tá tudo bem. Parabéns para você, cara. Para mim não deu certo. Desculpa. Bom, eu não conheço esse cara, viu, que diz que tá tudo bem. Pode ser até num primeiro momento. Porque é uma questão de tempo, tempo. né? É uma questão só uma de questão de tempo. tempo. Sabe? Uma hora vai chegar a Uma hora hora dele vai também. chegar a hora dele. Cláudia, porque assim, você não vai colocar a goela abaixo pro cara que a coisa vai chegar. Mas assim, tem pessoas que falam assim, o meu filho ele não é agressivo. Aí a gente fala assim, ainda. O meu filho não rouba coisa em casa, ainda. Porque a doença, ela é igual para todos. Ou tem aquilo também, né, Ricardo? Não te cortando. Às vezes a pessoa fala assim, eu às vezes faço um trabalho de internação, interno alguns drogas dependentes, né? Pessoa que está com problema. Aí você chega na família, chega na pessoa e fala assim, não, mas eu não estou fumando crack, só maconha. Como que só maconha fosse uma coisa que é só maconhinha. Eu conheço pessoas que ficaram loucas só de fumar só maconha. Não cheirou cocaína, não fumou crack, nem nada. Simplesmente a maconha. E a gente até falou aqui sobre os efeitos das drogas, né, Luiz Fernando? E a gente entendeu que a maconha causa efeitos seríssimos, ainda mais porque o primeiro contato com a maconha normalmente é numa idade muito precoce, ainda com uma formação cerebral, então ele vai deixar a pessoa que usa sem sonhos, sem ambição, fica aquela pessoa procrastinada. Sem motivação. Sem de vida. motivação. Então, é muito sério. Não pode achar que é só ela não, porque ela também é muito danosa. E a pior droga, Cláudia, que existe é a que você usa. Essa é a pior droga. Qual que é a pior droga? A que eu faço uso. Então, mas o rapaz fuma crack. Tá, mas eu fumo maconha. Então, para mim, a maconha é o que está me fazendo mal. Né? Então, é meio que... Tudo que vicia. Acho que a pior droga é o que vicia. Viciou já é uma droga, porque cigarro também é uma droga. É uma droga. Mas ele não tira do contexto social, social. né? Agora, quando a gente pensa Não nessas muda outras... seu caráter. Mas o Não que muda muda seu o caráter Aí tem fica que difícil. ser banido da vida de quem está usando e a gente precisa E- encontrar a solução e a saída para isso. E é legal deixar um apelo aqui, né, Cláudia? Porque agora esse movimento todo da liberação da maconha, como se fosse algo normal. A gente precisa salvar os nossos jovens, não deixar mais coisas disponíveis para a gente perder nossos filhos. Então que as autoridades que se intitulam como autoridades realmente, que querem o bem da sociedade, que vão a público defender a não liberação da maconha ou do uso da droga, né? Porque nós temos experiências em países que liberou e só teve prejuízo. E o Brasil já não dá conta nem do álcool e do tabaco, vai dar conta agora eu de não mais sei, a gente precisa realmente fazer uma campanha assim de incentivar a não liberação. Ô, Ricardo, eu sou testemunha disso, que eu fui fazer um documentário sobre drogas na Holanda, em Amsterdã. Você sabe que é na Holanda, em Amsterdã, isso aí é liberadíssimo. Liberado, né? Totalmente liberados, tem os lugares que eles Os coffee falam shops. certinho, que vão lá e fumam e tal. E você vê os jovens daquele lugar zumbizados, como o crack tem feito com os jovens. E é isso que a gente vê mesmo, né? A Holanda é um país lindinho, né? Amsterdã é uma gracinha, mas é muito triste. É pesada a atmosfera lá. E a gente pesada vê a jovens atmosfera. novinhos. E Gente eles, sei bonita, lá, né? Gente e cheia de- viajando, como eles falam. Agora, você sabe, Juninho, que em alguns lugares da Holanda já nem é mais permitido como é ainda em Amsterdã, que tem os coffee shops. E eu conversando com as pessoas em Maastricht, por exemplo, lá na Holanda também, eles falaram, aqui não tem mais coffee shop, porque a gente entendeu que estava prejudicando os nossos jovens, a gente não quer os nossos jovens doentes aqui. Muito bacana. E são coisas que a gente tem que pensar. E o Ricardo falou muito bem. Vai levantar a bandeira? Levanta a bandeira consciente de que o que a gente está defendendo vai trazer benefício, vai trazer saúde. E não vai levar e gerar doença e levar os nossos jovens para o buraco, né? Olha, tem um monte de gente da sua família te mandando beijo. A Carla Gramicelli Cruz está que te legal, mandando um beijo. bacana. O Geraldo Júnior, ele disse que já te admirava pelos seus atos, o coração de ouro. E hoje ele vem agradecer pela lição e também está feliz. Obrigado. A Magda Gramicelli, ela diz que hoje ela agradece pela lição de ser uma mãe que faz tudo para o filho por amor.
também tem mensagens lindas, eu vou encaminhar todas para você. Obrigado, tá bom? obrigado a todos. E a gente volta já já. Eu ia fazer 2 momentos com eles, mas eu vou fazer mais um. Acho que o assunto é importante. Tem muita gente participando e a gente vai dar a chance de você participar e mandar sua pergunta, tá? Tem várias aqui. Mas se você quiser perguntar, pergunte. Porque foi como o Luiz Fernando falou, num grupo de apoio a gente tem ideias, a gente tem criatividade para fazer caminhos diferentes. Porque mudar você já sabe que precisa, né? Muita gente fala assim, você tem que mudar com teu filho, mas você fala, tá, mas eu vou mudar o quê? Então pergunta, que eu tenho certeza que você vai ter uma resposta mais clara sobre o caminho que você tem que percorrer, certo? Hoje a gente está falando com o Grupo de Amor Exigente, como toda segunda-feira a gente faz. E o assunto hoje é a importância do grupo de apoio no tratamento do dependente químico. Eu estou com o Luiz Fernando, que é vice-presidente do Grupo de Amor Exigente, com o Ricardo, que é do Amor Exigente de Rio Claro, não é isso, É Ricardo? isso. E a gente tem um convidado especial hoje, que é o Juninho do Banjo, ex-Caxinguelê, que tem uma história linda. Ele se envolveu com drogas, sim, mas hoje ele está limpo e ele canta de boca cheia essa recuperação e que, no seu caso, é uma recuperação firmada em Deus, né? Sim, meu grupo de apoio tem sido a igreja, né? Os irmãos que estão comigo, a palavra de Deus. Ou seja, precisa ter um grupo de apoio. Precisa. Né? E lá onde está plugado eu, minha esposa, meus filhos, minha mãe, está todo mundo ali buscando uma palavra, buscando uma direção, buscando um conforto espiritual. E tem sido muito bom nesses últimos 13 anos. Muito bom ouvir isso. Agora, eu queria entender como é que é o grupo de apoio quando a mãe e o adolescente decidem ir juntos. Como é que é? Eles ficam juntos? Eles vão juntos ao grupo, em determinado momento estão juntos no início, na abertura do grupo, depois são encaminhados cada um para uma sala. A mãe para a sala dos codependentes e o rapaz para a sala dos dependentes em recuperação. Mas isso é muito bom porque traz uma cumplicidade, eles saem dali conversando sobre o assunto, eles vão juntos ao lugar, então refazem-se os laços que podem ter sido quebrados, né? Que nem o Juliano acabou de falar, o grupo de apoio dele vai a família, não é? E vai ele também, é muito importante esta ida junto ao grupo. Uhum. Agora, eu tô vendo vocês dois envolvidos na causa também de levantar a bandeira do não às drogas, né? É importante isso na recuperação e na história de se manter no caminho limpo e livre das drogas? Acho que não tem como fugir disso, né? Só quem passou por essa situação sabe o que as pessoas que estão hoje nas drogas estão passando. Houve uma época, logo no início, os primeiros 5 anos que fui liberto das drogas, que eu saía na rua, eu via a gente caído na rua e levava para dentro de casa. Aquela vontade de ajudar, só que houve uma hora que em casa não dava mais para poder, não tinha condições nenhuma de cuidar. Ou seja, você termina levantando essa bandeira mesmo, sair pela vida do próximo, né? O Ricardo faz um trabalho lá em Rio Claro que é com jovens. Com jovens. Rio Claro, Santa Gertrudes, Pirassununga, Leme, Descalvado e Porto Ferreira. São as cidades que hoje eu estou trabalhando com elas do Amor Exigente, da nossa regional. Fazem parte de todas essas cidades. Mas é uma reunião em cada uma dessas cidades? Toda semana, nestas cidades, tem reunião do Amor Exigente, né? Como no Brasil inteiro, né? O Amor Exigente é uma unidade. Então, se você for lá em Rio Claro ou for no grupo do Fernando, você vai sentir a mesma coisa. Ou seja, existe uma harmonia, existe um programa, existe um cronograma e é feito dessa forma. Legal. Olha, o Mozart Ferreira, ele diz: parabéns, Ricardo e Juninho, pelo exemplo e história de vida. Continuem firmes no caminho que estão, batalhando na ajuda dos dependentes químicos e sua família. É muito legal, a gente está recebendo muitas mensagens de agradecimento a vocês. E eu já agradeço também a Amor Exigente, porque está tão presente na vida da gente. Quando você pergunta, Cláudia, se levantar essa bandeira nos ajuda, o que muito nos ajuda é nos expor. Isso nos ajuda a ficar limpo. Quanto mais pessoas souberem da nossa abstinência, quanto mais pessoas souberem daquilo que eu era e daquilo que eu estou tentando ser hoje, melhor para mim. Porque são pessoas que me cobram também. Ah, você vai recair? Como assim? Você está falando que está em abstinência, mas eu te vi na boca ontem? Alguma coisa parecida com isso?
Então, isso é importante, você realmente levantar essa bandeira da abstinência, do tratamento, do amor exigente, daquilo que... A gratidão. Acho que a gente não pode esquecer esse sentimento de gratidão. Acho que gratidão pouquíssimas pessoas têm, mas a gratidão por uma obra que te salvou, né, e que salva pessoas e que você sabe disso, isso a gente não pode esquecer. E o amor exigente, ele salva pessoas e está de portas abertas esperando a todos que porventura queiram conhecer. Uma forma gratuita, ou seja, não tem interesse comercial nenhum atrás disso. Nós estamos lá de forma voluntária para atender aqueles que estão precisando. Então, isso, por aí a gente já vê a seriedade do programa. Maravilha. A Vani Ramos, ela é de Prado, na Bahia. Ela pergunta o seguinte: o que fazer com o filho dependente que começa a pegar coisas dentro de casa? Ele tem 28 anos. O que faço para ter ajuda? Vanir, a resposta sempre é muito parecida. Não fique só, busque um grupo de apoio, um grupo de amor exigente, para que você comece a entender que você precisa causar perdas na vida do seu filho. Porque enquanto você estiver facilitando, enquanto você não der consequências para os atos errados e ruins que ele pratica dentro da sua casa, ele não vai atingir o desejo ou a vontade de buscar uma ajuda, uma recuperação. E eu vou dar um exemplo aqui também, dentro do que ela perguntou. Quando eu comecei a tirar as coisas da casa da minha mãe, porque as minhas já tinham ido tudo, minha mãe chegava do trabalho, cadê o botijão de gás? Tinha trocado no crack. Cadê a batedeira de bolo? Tinha trocado. Sabe o que minha mãe fez? Minha mãe pôs pra fora. Agora a gente falou de fundo do poço outro dia, né? E às vezes a gente tive que precisa entender realmente assim. criar um fundo do poço para poder entender que ele perdeu. Uma coisa importante também, Cláudia, assim, às vezes as pessoas querem uma única resposta. O que eu faço para resolver este problema? São inúmeras ações. Não é uma única coisa. Ajudar uma pessoa a se reerguer, ela depende de inúmeras coisas. Inúmeras coisas. Então, o Fernando fala, vá para um grupo de apoio. Essa é a resposta? Claro, porque lá dentro você vai aprender inúmeras coisas. É difícil até você ter a falar. força para, de repente, tomar uma atitude igual a mãe do Juninho e falar assim, meu filho, vai embora, porque você está pegando minhas coisas aqui, você não entra mais. E para quem está nos ouvindo... É duro, difícil? Como é que uma mãe faz isso? Fez isso chorando. Fez isso chorando e fez mas isso... eu já tinha 20 e fez e poucos em anos, amor, mas isso eu eu não tinha tenho 13, dúvida. 12 anos. E para quem está nos ouvindo, às vezes fala assim, mas essa é uma atitude de quem não ama, pelo contrário. Porque se você ama de verdade, você vai tentar fazer de tudo para que essa pessoa entenda que a droga é inimiga dela. Porque você precisa, se eu pudesse dar um único conselho para um pai, eu diria o seguinte, você tem que tirar o seu filho da zona de conforto. Então eu estou em casa roubando botijão de gás, eu estou usando droga, eu fumo lá em casa, está todo mundo nervosinho, mas eu continuo fazendo as mesmas coisas, está tudo bem para mim. Tira ele da zona de conforto. Quando você tira ele da zona de conforto, ele começa a pensar o seguinte, bom, se eu usar, eu sofro? Sim, você sofre. Se eu usar, eu estou na rua? Sim, você está na rua. Se eu usar, eu estou sem mãe ou sem pai? Sim, você está. A escolha vai ser dele, ele tem todo o direito de continuar usando droga. Agora, você não pode ser conivente com o uso do seu filho, porque se porventura você coloca ele para fora de casa, um exemplo. Não estou falando que é para colocar ninguém para fora de casa. Estou falando que se chega na posição, no última instância, você fala assim, tá, a última saída é colocar ele para fora de casa e porventura ele venha a falecer na rua, a culpa não foi sua. A culpa foi das escolhas dele. Agora, se ele fica dentro da sua casa e você patrocinando o uso, e ele morre de overdose, saiba que você foi corresponsável. Você deixou ele ficar em casa Você foi conivente. Então, o que é amar? Às vezes, amar é dizer não. Então, ser assertivo, tomar uma postura, não são regras. Cada caso é um caso, cada família tem um jeito de tratar. Precisa amar, mas com assertividade. Precisa amar, mas com exigência. Eu quero que o meu filho caminhe sozinho e não que ele fique apoiado sempre em alguém para que ele possa caminhar. Não é isso. Maravilha. Gente, o tempo acabou. Eu falei, a gente foi estendendo, né? A nossa culinária vai ficar para amanhã. Hoje a gente não vai fazer culinária, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que foi maravilhoso bater esse papo com vocês e vamos fazer mais vezes um bate-papo assim, com essas experiências.
Sempre que você quiser voltar, Ricardo, foi muito bacana a sua participação, incrível. uma honra Juninho, pra mim. muito obrigada Posso mandar também. um abraço? Todos Tem que você muita quiser. gente assistindo. Quero mandar um abraço lá pro povo de Arujá, pra minha família, para o pessoal da Igreja Tabernáculo de Deus, pastor Elaine, pastor Diogo, o pessoal que me apoia, que tem me ajudado muito. Ao Cássio. Quero convidar vocês também de Arujá para ir lá no meu espaço de vida saudável, que eu tenho um espaço de vida saudável lá em Arujá. Nos visite lá, cuidar da saúde, da alimentação. E agora, dia 18, eu estarei indo para Dubai e para Nova Zelândia. Ou seja, quando eles me levam assim, é porque tá tendo problema de droga. Bacana. Em 2 lugares tão lindos, né? São dois maravilhosos. Eu estou indo agora dia 18 de março e vou estar voltando, acho que só em abril, fazendo também um trabalho também de repreensão Maravilhoso. a drogas naquele lugar. Um beijo pessoal do Rio de Janeiro. junindobanjo.com.br. Pode acessar lá que tamo junto. Acessa. E É as isso aí. músicas são sempre gostosas, com letras cheias de inspiração pra gente. Músicas que nos ajudam a entender o que é uma vida melhor. Ricardo, muito obrigada. O Ricardo tá no site do Amor Exigente. É fácil de encontrar lá? É fácil. E o meu e-mail também, quem quiser conversar comigo, é ricardo@amanriambiental.com.br. amanriambiental.com.br. Mas até o e-mail dele está dentro do nosso site também. Então, também, claro. fácil encontrar o Ricardo. Claro. E aí o site do Amor Exigente é amorexigente.org.br, info@amorexigente.org.br, o telefone é 0 operadora 19 3252 2630. Aqui no Vida Melhor, sempre a gente tem portas abertas para esse assunto porque é urgente.